Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso de gramática, ok? No bloco anterior, eu comentei com você sobre a estrutura dos complementos verbais. Aliás, eu comentei com você a relação existente entre verbo e complemento. E, aliás, aproveitei a oportunidade para tratar com vocês sobre a diferença entre um complemento verbal e um adjunto adverbial. Te mostrar que complementos verbais não são adjuntos adverbiais. Veja comigo, por favor, então, a tela, porque nós paramos nessa análise que aqui está, ok? O que eu tinha colocado para você, basicamente, era o seguinte, que existe o sujeito e existe o predicado, ok? Não existe oração sem predicado, só existe oração sem sujeito. A oração sem sujeito ocorre com aqueles verbos que nós chamamos de impessoais, ok? Coloquei para você como observação que adjunto adverbial não é complemento verbal e que os únicos complementos verbais são objeto direto e objeto indireto, ok? Além disso, comentei com você o seguinte, que toda vez que eu tenho um verbo transitivo direto, isso é sinal de que eu vou encontrar um objeto direto. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto, isso é sinal de que eu irei encontrar um objeto indireto. Quando eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, isso é sinal de que eu encontrarei tanto um objeto direto, bem como um objeto indireto. E até falei algo extremamente importante a você. Quem define a transitividade verbal é a presença do complemento verbal. Sem o complemento, eu não posso falar em transitividade, até porque um verbo não nasce transitivo. Um verbo se torna transitivo, ok? Vou repetir. Um verbo não nasce transitivo. Um verbo se torna transitivo mediante a presença do complemento verbal. Ok? Tela de novo, por favor. E olha só, havia falado para você acerca dos adjuntos adverbiais que representam uma classificação sintática. E, aliás, eu disse a você que advérbio e locução adverbial são classificações da morfologia e que na sintaxe são chamados de adjuntos adverbiais. Isso é uma breve revisão do que a gente falou no bloco anterior, mas que isso vai ser fundamental para que nós possamos entender a sequência. Veja comigo a tela, por favor. Olha só, esses dois exemplos que eu coloquei para você aqui, ó. Ela está radiante e ela está na cidade de sua mãe. O que eu quero observar com você aqui nas duas sentenças é o seguinte: quem é que está radiante e quem é que está na cidade de sua mãe? Ela. Então ela, você já sabe que sintaticamente desempenha a função de sujeito, elemento com o qual o verbo concorda. A relação de concordância verbal, ela é estabelecida entre sujeito e verbo e você já está careca de saber sobre isso. Agora eu quero comentar sobre essa parte de cá. Só que antes de comentar sobre essa parte de cá, eu quero destacar para você os verbos que aparecem aqui, ó. O verbo está aqui, o verbo está aqui. Muitas pessoas, ao olharem para o verbo está, automaticamente já pensam verbos de ligação. E essa classificação, novamente, está equivocada. E por que eu coloco como equivocada? Porque de um mesmo modo que um verbo não é transitivo, mas sim se torna transitivo, o mesmo ocorre com o verbo de ligação. Na verdade, um verbo não é de ligação. Ele se torna de ligação, desde que ele ligue, ok? Veja comigo a tela então, por favor. Quando eu olho para esse verbo, está, dessa maneira, sem qualquer análise sintática, o que nós estamos vendo aqui, é um verbo de estado. Verbo de estado, ok? É isso que estamos vendo nas duas sentenças, porque ainda não fizemos a análise sintática. Então, por isso eu vou vir com você aqui nessa tela da frente e vou colocar para você aquela que é a classificação tradicional que nós encontramos nas classificações sobre verbo. Você, quando criança, você em tenra idade, aprendeu que os verbos são divididos em 3 tipos: verbo de ação, verbo de estado e verbo de fenômeno da natureza. Você com certeza ouviu sobre essa classificação. Agora, como é que isso se organiza na língua portuguesa? Ora, veja comigo. Um verbo de fenômeno da natureza são verbos como chover, nevar, amanhecer, entardecer. Esses são verbos que indicam fenômenos da natureza. Claro, temos muitos outros exemplos. Alvorecer são verbos que indicam os fenômenos da natureza. E você tem uma noção ampla de quais são esses verbos. Coloquei aqui apenas alguns exemplos para que você se situe. Verbos de estado, queridos, é uma lista que você provavelmente memorizou em tenra idade, só que talvez
não tenha localizado esse conhecimento com perfeição no seu cérebro. Quais são os verbos de estado? Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, andar, tornar-se, virar. Esses aqui são exemplos de verbos de estado. Aliás, são os exemplos mais comuns de verbos de estado. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, andar, tornar-se, virar. São os exemplos mais corriqueiros de verbos de estado. E eu te digo, quando eu estou nos meus cursos e falo, queridos, os verbos ser, estar, permanecer, continuar, parecer, andar, tornar-se, virar são verbos, e as pessoas complementam, de ligação. Não, eles são verbos de estado. Tudo vai depender da sentença em que se inserem para se tornarem verbos de ligação, ok? E dentro dessa explicação que eu estou fazendo com vocês, qual é a associação que nós temos? Aqui estão os verbos de fenômeno da natureza. Aqui estão os verbos de estado. Sabe quais são os verbos de ação? Veja comigo, por favor. Verbos de ação serão representados pelo resto. Ok? Então, a partir de hoje, eu quero que você tenha essa noção aqui, ó. Essa noção. Você sabe quais são os de fenômeno da natureza. Você sabe quais são os de estado. O que vai ser o verbo de ação? O resto. Então, a ideia é essa aqui, ó. Eu pego, por exemplo, um verbo como correr. Correr não é um fenômeno da natureza. Correr não é um estado, então correr é uma ação. E você, claro, no seu cérebro já consegue imaginar a ação de correr. Agora, pegue para mim um verbo como gostar. Gostar não é um fenômeno da natureza. Gostar não é um estado, porque não está nessa lista. Então, gostar é o resto, é um verbo de ação. Só que veja comigo que ninguém pratica a ação de gostar. Gostar, queridos, é uma experiência. Só que quando nós pegamos os verbos da língua portuguesa, na verdade, eles não se categorizam apenas nesses três tipos. Existem várias outras categorizações. Dentro dos verbos de ação, existem várias perspectivas de verbo. Só que isso aqui é um facilitador para aquilo que precisamos. Lembre-se, você não está aqui para discutir a fundo língua portuguesa, mas sim para aprender língua portuguesa a fim de ser aprovado numa prova de concurso público. Esse é o seu objetivo. Se você pega um verbo como existir, existir não é um fenômeno da natureza, existir não é um estado, então existir é uma ação, ok? Só que ninguém pratica uma ação de existir, na verdade a pessoa simplesmente existe, ok? Então, na verdade, eu não quero que você polemize. Não é fenômeno da natureza, não é estado, então vai se encaixar no grupo dos verbos de ação. Elias, por que você está fazendo toda essa digressão? Veja comigo, por favor, a tela. Quando eu falo dos verbos transitivos, seja ele transitivo direto, seja ele transitivo indireto, seja ele transitivo direto e indireto, queridos, esses verbos aqui, ó, que são transitivos, eles só podem, na língua portuguesa, virem de verbos de ação, ok? Somente um verbo de ação, ou seja, o resto, somente um verbo de ação pode ser verbo transitivo. Somente um verbo de ação pode ser verbo transitivo. Eu não disse que ele é um verbo transitivo. Eu disse que ele pode ser um verbo transitivo. Até porque quando eu digo para você o seguinte, ele correu ontem, correu é um verbo de ação, só que não há complemento verbal, portanto ele é um verbo intransitivo. Mas estou dizendo para você que apenas verbos de ação podem ser transitivos. Veja comigo a tela. Você percebeu comigo que esse verbo que aqui está é um verbo de estado, até porque nós fizemos aqui uma listinha dos principais verbos de estado. Ser, estar, permanecer, continuar, aparecer, andar, tornar-se, virar, ok? Então eu sei que esse verbo é de estado. Sabendo que ele é um verbo de estado, meus queridos, de uma coisa você sabe. Esses verbos aqui não podem ser transitivos, ok? Veja comigo a tela, por favor. Quando eu digo ela está radiante, eu sei de algo. Que radiante é uma característica atribuída a ela, ok? É uma característica atribuída a ela, mas não é uma característica que está no sujeito, está fora do sujeito. É uma característica que está fora do sujeito atribuída ao sujeito. Aí eu preciso te lembrar de uma palavra de origem latina, um verbo de origem latina, que é o verbo predicar. Predicar significa caracterizar,
qualificar. Quando você diz, por exemplo, nossa, mas aquela moça possui muitos predicados, isso significa que aquela moça possui muitas qualidades, possui muitos atributos. Ou seja, a palavra predicar significa atribuir, qualificar. Queridos, o radiante qualifica, caracteriza, atribui algo ao sujeito. E é por isso que nós chamamos o radiante de predicativo. Só que não é um predicativo qualquer, é um predicativo que faz menção ao sujeito. Portanto, é um predicativo do sujeito. O verbo estar, que é um verbo de estado, ele tem a missão de conectar o sujeito à sua característica. Ou seja, esse verbo estar funciona sintaticamente como um verbo de ligação. Ele é um verbo de estado que funciona nesta oração como um verbo de ligação. Veja comigo então a tela, por favor, porque agora eu quero falar com você sobre esses verbos. Olha só, quero colocar para você sobre os verbos de ligação. Quando eu falo que eu tenho um verbo de ligação, queridos, isso significa que aqui na frente eu vou encontrar um predicativo do sujeito, ok? Eu vou encontrar um predicativo do sujeito. Só que, para ser verbo de ligação na língua portuguesa, para ser verbo de ligação na língua portuguesa, é necessário que seja um verbo de estado. Somente verbos de estado podem ser verbos de ligação. Só que sobre isso eu preciso fazer um comentário extremamente especial. Primeiro ponto, eu vou marcar para você um asterisco no predicativo do sujeito. Por que eu vou marcar para você um asterisco no predicativo do sujeito? E vou colocar para você esse asterisco aqui em cima, para que você se lembre dessa correspondência. Olha só, o predicativo do sujeito, olha a observação que eu vou colocar para você aqui em cima. O predicativo do sujeito não, vou colocar em letras maiúsculas, para que você tenha essa atenção, não é um complemento verbal. O predicativo do sujeito não é um complemento verbal. Você não pode se esquecer disso. O predicativo do sujeito não é um complemento verbal, ok? E por que, professor, que o predicativo do sujeito não é um complemento verbal? Pelo seguinte, quando eu digo que eu tenho um verbo transitivo direto, é porque existe na oração um objeto direto. Quando eu digo que um verbo é transitivo indireto, é porque na oração existe um objeto indireto. Quando eu digo que eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, é porque na oração existe um objeto direto e um objeto indireto. Quando eu digo que na oração existe um verbo de ligação, é porque, claro, na oração existe um predicativo do sujeito. Mas dizer que existe um predicativo do sujeito não significa dizer que existe um verbo de ligação. Então não há uma relação de mão dupla entre essas duas classificações sintáticas. O verbo transitivo direto só existe com o objeto direto e vice-versa. O objeto direto só existe com o verbo transitivo direto. O objeto indireto, ele só existe com o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo indireto só existe com o objeto indireto. Uma relação de mão dupla. O verbo transitivo direto e indireto existe com o objeto direto e com o objeto indireto. E esse duplo objeto só existe quando eu tenho um verbo de dupla transitividade. Agora, o verbo de ligação só existe com o predicativo do sujeito, mas o predicativo do sujeito ele pode existir sem o verbo de ligação e eu vou mostrar isso para você mais adiante. Na verdade, o predicativo do sujeito ele pode aparecer tanto com o verbo transitivo direto, bem como um verbo transitivo indireto, assim como verbo transitivo direto e indireto. Ele pode aparecer em qualquer outra sentença. Ele não é uma exclusividade do verbo de ligação. E é por isso que o predicativo do sujeito não é um complemento verbal. Elias, então por que você colocou o predicativo do sujeito na posição dos complementos? Só por uma questão de ordenamento sintático. Porque se considerarmos a ordem canônica, a posição comum de um predicativo do sujeito é na mesma posição dos complementos verbais, mas ele não é um complemento verbal. Volto a repetir isso, tudo bem? Volte comigo então à tela, porque eu quero mostrar a você o seguinte. Nós tínhamos uma outra construção. Ela está na cidade de sua mãe. Eu havia comentado com você o seguinte, que nesta oração, ela está na cidade de sua mãe, o verbo está é um verbo de estado. Mas o que eu quero que você perceba comigo é o seguinte. Olhe para a expressão na cidade de sua mãe. E eu quero te fazer uma pergunta. Você vai ter coragem
audácia, você vai ter a capacidade de dizer para mim que na cidade de sua mãe é uma característica do sujeito, assim como radiante é uma característica do sujeito? Claro que não. Ou seja, na cidade de sua mãe não é algo que faça referência ao sujeito. Então eu vou até apagar para você essa setinha aqui. Porque isso não é uma característica do sujeito, portanto não funciona como um predicativo do sujeito. Na verdade, essa expressão na cidade de sua mãe diz respeito a onde ela está, ao lugar onde ela está. Tudo bem? Então, na verdade, faz referência ao verbo. Se faz referência ao verbo, esse elemento, na cidade de sua mãe, é classificado sintaticamente como adjunto adverbial. Morfologicamente, é uma locução adverbial de lugar. Sintaticamente, funciona como um adjunto adverbial, ok? E faz referência ao verbo. Ora, queridos, então vamos analisar o que temos aqui. Eu tenho um verbo de estado, certo? Certo. Se é um verbo de estado, eu não posso de maneira alguma falar que esse verbo é transitivo. Ele já não pode ser transitivo. Eu também não posso falar que esse verbo de estado aqui empregado é um verbo de ligação. E por que ele não é um verbo de ligação? Porque ele não liga nada a nada. Eu preciso que o verbo ligue para que ele seja de ligação. Ora, professor, então qual que é a classificação desse verbo? Pare comigo e pense. Ele não pode ser transitivo. Ele não pode ser de ligação. Sobrou para ele ser o quê? Ora, sobrou para ele ser verbo intransitivo. Professor, mas um dia eu ouvi na minha vida que o verbo intransitivo é o verbo de sentido completo e você há de concordar comigo, professor, que a oração ela está não possui sentido completo. Mas eu vou ter de comentar algo com você. E quem disse que o verbo intransitivo é o verbo de sentido completo? O verbo intransitivo não é, nunca foi e nunca será o verbo de sentido completo. Eu vou justificar isso para você de uma maneira muito simples. Verbo intransitivo é uma classificação da sintaxe. Sentido completo tem a ver com a semântica. Então não há um diálogo direto. Na verdade, a ideia do verbo intransitivo é ser o verbo que não transita, ou seja, não transita para um complemento, e não liga. Então o verbo intransitivo, ele surge da impossibilidade de transitar, da impossibilidade de ligar. E é por isso que esse verbo aqui empregado, e é por isso que eu fiz tanta questão de falar para você o seguinte, esse verbo é um verbo de estado, ok? Porque ele aqui nessa minha sentença funciona como um verbo intransitivo. Voltemos, portanto, porque eu quero acrescentar aqui na sua lista o verbo intransitivo. Quando eu tenho um verbo intransitivo, isso significa que aqui na frente, o que eu vou encontrar? Ah, Elias, eu vou encontrar um adjunto adverbial? Não, você não vai encontrar nada. Pode ser que você encontre um adjunto adverbial. Porque quando eu digo assim, ó, Jesus nasceu, esse verbo é intransitivo. Eu sou obrigado a colocar um adjunto adverbial? Não. Na verdade, eu poderia colocar Jesus nasceu em Belém, Jesus nasceu em dezembro, Jesus nasceu para salvar a humanidade. Eu posso colocar algo? Eu posso. Eu não sou obrigado. E eu não sou obrigado, sabe por quê? Volto a dizer, adjunto adverbial não é complemento verbal. Então, pode ser que apareça um adjunto adverbial. Existem casos de verbos intransitivos que, se na oração não houver um adjunto adverbial, a oração fica sem sentido. Como, por exemplo, veja comigo na tela, no exemplo, ela está na cidade de sua mãe. Neste exemplo, o adjunto adverbial passa a se tornar uma condição, uma vez que a oração ficaria sem sentido. Mas isso não faz com que o verbo deixe de ser intransitivo, porque o verbo intransitivo não é o verbo de sentido completo. O verbo intransitivo é, na verdade, o verbo que não transita e o verbo que não liga. Volte comigo, portanto. Quando eu tenho um verbo intransitivo, então naquela posição ali de complemento eu não vou encontrar nada, até porque o que eu posso encontrar é um adjunto adverbial. E veja que ele está separado aqui, não é complemento. O predicativo do sujeito apareceu aqui, sabe por quê? Imagine comigo essa construção aqui, ó. Eu coloco assim, ó. Ela está radiante. Ela está radiante na cidade de sua mãe. Ora, professor, essa sentença é perfeitamente compreensível na sintaxe da língua portuguesa, na semântica, claro que é. Porque quem é que está radiante na cidade de sua mãe? Ela. E ela é o meu
sujeito. Radiante é uma característica atribuída ao sujeito, portanto, radiante funciona sintaticamente como um predicativo do sujeito. Esse verbo que é de estado foi utilizado para conectar o sujeito à sua característica e por isso que esse verbo é chamado de verbo de ligação. Só que ela está radiante e ela está onde? Segundo o meu texto, olha só, na cidade de sua mãe. É um adjunto adverbial de lugar. Veja, sujeito, verbo, comentei com você que o predicativo do sujeito não é um complemento, mas ocupa uma posição na ordem canônica semelhante à dos complementos, e está aqui o adjunto adverbial, mostrando sujeito, verbo, a posição do complemento, não é um complemento, e o adjunto adverbial. Por isso que o adjunto adverbial fica separado, entendeu? Fica depois do complemento, na ordem direta, Até porque mais tarde, quando estudarmos pontuação, você vai perceber comigo o seguinte, que essa ordem direta ela pode ser alterada. E, aliás, é com a alteração dela que surgem as principais motivações da pontuação na língua portuguesa. Ok? Mas perceba comigo que essa minha sentença possui um verbo de ligação. Antes que alguém no fórum de dúvidas me pergunte, Elias, mas radiante aqui não é um adjunto adverbial de modo? Porque quando eu fui analisar a sentença, Elias, eu pensei assim, ela está como? Radiante é um modo. Faz o seguinte, ela está radiante. Troque ela por elas. Elas estão radiantes. Perceba que o vocábulo radiante, ele varia. Se ele varia, ele faz parte da área dos nomes. Melhor dizendo, se eu penso do ponto de vista morfológico, radiante funciona como um adjetivo. E por ser adjetivo, ele não pode ser adjunto adverbial. Porque eu comentei com você, o adjunto adverbial, ele é fruto de uma classificação morfológica ou adverbial ou de uma locução adverbial. Ele não pode surgir ao acaso, ok? Volte comigo à tela, portanto, porque eu coloquei para você o seguinte, que o verbo intransitivo, ele não vai me representar nada diante dele. Pode ser que haja uma adjunta adverbial. E qual tipo de verbo, professor? Pode ser um verbo intransitivo. Qualquer verbo. Pode ser um verbo de ação, pode ser um verbo de estado, pode ser um verbo de fenômeno da natureza. Qualquer verbo pode ser intransitivo, desde que ele não transite e não ligue, ok? Então, na verdade, ele seria o resto. Na impossibilidade de ligar e na impossibilidade de transitar, um verbo se torna intransitivo. E eu vou te falar mais. No início do curso, eu te disse que muitas das nossas dúvidas de gramática, muitas das nossas dúvidas de língua portuguesa, elas surgem em função de que não temos a humildade de dar um passo para trás e estudar alguns conteúdos que são chave na língua portuguesa. E um deles está aqui. Às vezes, a sua maior dificuldade de entender transitividades verbais, a sua maior dificuldade não está no fato de que você não consegue enxergar um verbo e o seu complemento, mas na sua dificuldade de reconhecer um verbo de ação, de estado e de fenômeno da natureza, coisa que você talvez tenha aprendido na 4ª série, ok? Então, na verdade, é aquilo que eu te falei, às vezes em língua portuguesa, aliás, às vezes não, quase sempre em língua portuguesa, precisamos ter a humildade de dar um passo para trás, reconhecer, claro, que nós temos as nossas qualidades, mas temos também as nossas debilidades, estudar um determinado assunto para compreender melhor futuramente. Você vai observar mais à frente que existem algumas questões de língua portuguesa que nós vamos conseguir resolver só com essa noção aqui, ó. Ação, estado e fenômeno da natureza. E daqui a pouco isso vai ficar tão produtivo na sua vida que você vai começar a eliminar as impossibilidades com muito mais facilidade e encontrar alternativas corretas com muito mais celeridade. Ok? Veja comigo a tela mais uma vez, porque ainda existe uma outra dúvida corriqueira entre as pessoas. Elias, somente o adjetivo pode funcionar como um predicativo do sujeito? E aí eu vou trazer para você esses exemplos que aqui estão. Olha só, olha o primeiro exemplo. A família ainda é uma instituição séria, e ainda é mesmo e continuará sendo. Queridos, quem é que ainda é uma instituição séria? A família. Esse aqui é o meu sujeito. Veja para mim que uma instituição séria é algo que se refere à família. Só que note para mim que quando eu olho para a expressão uma instituição séria, instituição é um substantivo, uma é um artigo e séria é um adjetivo que caracteriza a instituição. Na verdade, o que eu tenho aqui é um grandioso predicativo do sujeito, ok? É um grandioso predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito tem um núcleo, o núcleo é o vocábulo instituição,
ok? É o vocábulo instituição. E veja, é um predicativo do sujeito que não é formado necessariamente por um adjetivo. Na verdade, o adjetivo que está aqui caracteriza a instituição. E mais tarde, você vai aprender comigo que séria aqui funciona como um adjunto adnominal do substantivo instituição. Instituição que é núcleo deste predicativo do sujeito, responsável por caracterizar a família. O verbo que aqui está é um verbo de ligação e ainda, professor, eu poderia dizer simplesmente assim, ó, a família é uma instituição séria, só que ela não é, ela ainda é. Então, é um adjunto adverbial porque se refere ao verbo é. Tudo bem? Olha para minha próxima sentença. Aquele garoto se tornou um grande professor. Segundo meu texto, quem foi que se tornou um grande professor? Aquele garoto. E esse aqui é o meu sujeito. Um grande professor é o que aquele garoto se tornou. Tudo bem? Então, uma característica atribuída ao garoto. Por isso, um predicativo do sujeito. Esse verbo que aqui está na nossa lista lá de verbos de estado, né? Tornar-se. Esse verbo aqui funciona como um verbo de ligação e que vai fazer parte das nossas aulas no futuro. Quando nós formos estudar as funções do ser, nós teremos de comentar esse se que está aqui com tornar-se. Porque, na verdade, ele vai mudar a estrutura desse verbo. Por enquanto, eu quero só que você guarde o seguinte, ele funciona como um verbo de ligação. Porque quando eu digo aquele garoto se tornou um grande professor, é o mesmo que dizer que aquele garoto virou um grande professor. É o mesmo que dizer aquele garoto agora é um grande professor. Ok? Tela de novo. Aquela casa é de papel. Veja comigo, por favor. Quem é que é de papel? Aquela casa. Esse aqui é o meu sujeito. Professor, de papel é uma característica daquela casa. Então, se é uma característica daquela casa, é um predicativo do sujeito. Professor, predicativo do sujeito preposicionado? Claro, meu amigo. Quem foi que te impediu de ter um predicativo do sujeito preposicionado? Claro que existe. E, aliás, esse predicativo do sujeito, se você olhar no talento, ele é composto por um substantivo e por uma preposição. Não é locução adjetiva, pelo amor de Deus. Mas aqui ele funciona como? Como sintaticamente um predicativo. E esse verbo é de ligação. Claro que eu posso ter um predicativo do sujeito preposicionado, te mostrando que o predicativo do sujeito não é uma classificação exclusiva dos adjetivos na morfologia. Tela de novo. A mãe estava feliz e radiante. Quem é que estava feliz e radiante? A mãe. Esse aqui é o meu sujeito. Feliz e radiante são características da mãe. Portanto, eu tenho um predicativo do sujeito. Professor, predicativo do sujeito composto? Claro, eu poderia colocar a mãe está feliz, vírgula, sorridente, vírgula, radiante, vírgula, honrada e lindíssima, porque toda mãe é linda. O que acontece? Eu poderia ter tudo isso, predicativo do sujeito composto. Tanto é que essa conjunção que aqui está, se você se lembrar das aulas de morfologia, eu disse a você que a conjunção liga orações, não é o caso, ou liga elementos de mesma função sintática. Feliz, predicativo do sujeito. Radiante, predicativo do sujeito. Verbo aqui de ligação, ok? Olha para mim a próxima. As suas palavras são as minhas. Não tem como você dizer assim numa reunião, a pessoa disse aquela coisa muito bem dita, aí você fala, poxa, eu não tenho nada a acrescentar, porque as suas palavras são as minhas. Veja comigo na tela. Quem é que são as minhas? As suas palavras. E esse aqui é o meu sujeito, tudo bem? As minhas é a característica das palavras. Predicativo do sujeito. E esse verbo? De ligação. Ora, veja para mim então que um pronome possessivo funcionou como predicativo do sujeito, mostrando a você que isso não é uma classificação exclusiva de adjetivos. Olha o próximo exemplo. Nós éramos 4. Nome, título de um dos álbuns da banda Raimundos, e eu gosto sempre de lembrar que nós éramos 4. Isso é muito bom. Eu tenho um irmão que não está mais comigo. Nós éramos 4 irmãos, hoje só somos 3. E graças a Deus ele está no céu orando por cada um de nós. Quem éramos 4? Nós. Esse aqui, ó, é o meu sujeito. 4 é uma característica atribuída a nós. Funciona como um predicativo do sujeito. E esse verbo, Elias? De ligação. Ok? Um numeral funcionando como um predicativo do sujeito. Tudo bem? Então veja que o predicativo do sujeito ele pode ser formado de diversas formas. Ele só precisa ter o quê? Característica ao sujeito sem pertencer ao sujeito. Porque uma instituição séria, um grande professor, de papel, feliz e radiante, as minhas 4, são características atribuídas ao sujeito, mas essas expressões não pertencem ao sujeito. Essa é a definição de predicativo do sujeito. É ser um elemento
não exclusivo do verbo de ligação. Para ser verbo de ligação, tem de ter predicativo do sujeito. Mas para ser predicativo do sujeito, não é necessário que haja um verbo de ligação. Então, o que acontece? O predicativo do sujeito é o elemento que não pertence ao sujeito, mas que caracteriza o sujeito. Aproveitando para fechar, eu quero comentar com você sobre a estrutura de dois verbos. Andar e virar. Sabe por quê? Eu preciso, claro, que você aí do outro lado, que está me assistindo, que está me acompanhando e que está levando esse estudo muito a sério, tenha o discernimento perfeito de entender esses verbos. Ora, veja comigo. Se eu digo assim, ó, ele virou a página. Ele virou a página. E quando eu digo ele virou professor. Você precisa entender que o verbo virar foi empregado com sentidos diferentes. No primeiro caso, ele virou a página, alguém praticou a ação de pegar uma página e virar. Agora, quando eu digo ele virou professor, ele se tornou professor, ele agora é professor, ele mudou de estado. Aqui não há uma mudança de estado. Esse primeiro verbo aqui, ó, ele funciona, vou colocar para você aqui acima, como um verbo de ação. Agora, esse aqui funciona como um verbo de estado, tenha bom senso, ok? Quando eu falo ele virou a página, eu tenho a ação de virar e aquilo que foi virado, quem vira, vira algo. A página é o objeto direto. Ao passo que ele virou professor, professor é uma característica dele, professor predicativo do sujeito, e esse verbo funciona como verbo de ligação. De maneira semelhante, vou diminuir aqui essa seta, porque senão vai atrapalhar as minhas anotações. De maneira semelhante, ocorre com o verbo andar. Se eu coloco assim, ó, ele anda pela praça. Pela praça. E quando eu digo ele anda desligado, ele anda desligado. No primeiro caso, é notória a ação de andar. É perceptível, é a ação de caminhar. Ele anda pela praça, ele caminha pela praça. Quem anda, anda é um verbo intransitivo. Esse pela praça funciona como adjunto ou adverbial de lugar. Ao passo que quando eu digo que ele anda desligado é porque ele está desligado. Ele parece desligado. Esse verbo funciona como ligação. Esse desligado caracteriza o sujeito e, portanto, ele funciona como um predicativo do sujeito. Então, na verdade, é fundamental que você tenha bom senso em verbos assim, porque eles podem ter semânticas diferentes, ok? É importante que você sempre analise o contexto. A análise sintática não foi feita para termos isolados, ela foi feita para orações, para estruturas, para frases. E eu preciso analisar tudo em torno para fazer uma perfeita análise sintática. Essa é uma das grandes dificuldades das pessoas, porque ao estudar morfologia, elas se habituam a analisar palavras separadamente. Só que na sintaxe, o estudo precisa ser um pouco diferente. Dessa forma, portanto, eu encerro com vocês mais um bloco do nosso curso de gramática. Ainda preciso comentar com você algo sobre esses complementos verbais, até porque eu deixei uma pulga atrás da sua orelha. Eu disse assim, ó, para ver verbo de ligação, eu preciso ter predicativo do sujeito. Mas o predicativo do sujeito pode existir sem verbo de ligação. Isso com certeza está corroendo o seu coração. Só que você vai sanar essa dúvida no próximo bloco. Então até daqui a pouco.